Estamos a menos de um ano das eleições, mas com as mudanças promovidas pela reforma eleitoral, não está tão claro para os brasileiros quais são as regras válidas para a escolha dos representantes políticos a partir de agora. Para tirar essas dúvidas e entender a dinâmica desse processo, inclusive em comparação com outros países, o programa Na Forma da Lei convidou o advogado Diogo Crozara, que é especialista em direito eleitoral. Olá, doutor Diogo, obrigada por aceitar o convite do programa Na Forma da Lei. É sempre um prazer estar com vocês para poder esclarecer ao nosso público sobre esses temas tão importantes para a nossa sociedade. Doutor, essa reforma pode de fato ser chamada de reforma? Não seria necessária uma mudança mais substancial, mais radical para isso? Ora, a gente brinca sempre o seguinte, reforma é algo que tem que melhorar alguma coisa. Essa reforma, vamos colocar entre aspas, porque na verdade ela não atendeu o anseio da sociedade, ela não buscou resolver os reais problemas que tem-se no processo político brasileiro. Por isso, não é muito correto se usar o termo reforma. E também são mudanças muito pontuais. O Brasil tem um histórico, de fazer esse tipo de mudanças a cada eleição. Nós, até a eleição de 96, nós tínhamos, na verdade, uma lei por eleição. Foi a 9.507 de 1997, que foi a primeira lei que trouxe, de fato, uma lei para o processo eleitoral brasileiro, chamada Lei das Eleições. Antes a gente tinha a 900, por exemplo, que foi a eleição a lei para as eleições de 1994. De lá para cá, a gente tem novas alterações a cada eleição. Isso é uma tradição, sim, e vem muito da necessidade do legislador brasileiro de tentar adaptar a sua vontade ao processo eleitoral. São reformas sequentes, às vezes mais de uma lei por intervalo de 2 anos entre uma eleição e outra, que tem trazido um grande afastamento do eleitorado com os próprios candidatos. Isso ocorre da mesma forma, de maneira diferente em outros países? Como a gente pode comparar o sistema eleitoral brasileiro com o sistema de outros países? O nosso sistema eleitoral é um pouco diferenciado, né? A gente tem várias variáveis que são muito diferentes. A gente começa até pelo próprio voto eletrônico, né? Que vem instituído no Brasil agora, com a biometria aperfeiçoando ainda mais esse sistema de votação. A gente passa pelo próprio exemplo do que é justiça eleitoral. Aqui a gente tem uma justiça própria para tratar de eleição e isso não é comum em outros países. Na verdade, em outros países, o direito eleitoral ou a própria eleição, ela é um braço, em alguns casos, do executivo e em outros, do própria justiça comum. Se você não tem essa subdivisão, na maioria dos países, com um tribunal superior eleitoral, com um tribunal regional eleitoral ou com juízes eleitorais. Isso é uma coisa que existe apenas no Brasil. E nos outros países, muito pelo contrário do nosso, a gente não tem essas alterações frequentes no processo eleitoral, o que é muito ruim, porque na verdade a gente tem que ter alterações pontuais, mas que elas tenham uma validade por muitos anos, até para que a gente tenha segurança jurídica. Na opinião do senhor, o Congresso então não ouviu os especialistas, não ouviu os anseios da sociedade? É curioso que por vários pleitos o Congresso institui uma comissão de juristas, sempre presididas por um ministro do Tribunal Superior Eleitoral ou do próprio Supremo, chama para que apresentem propostas. Essas propostas nunca entram em prática. A gente tem um Código Eleitoral, a Lei 4.337, que ela, na verdade, é de 60, é lá da década de 60, que é de 65. Na verdade, isso é muito complicado. O nosso Código Eleitoral hoje, ele fala do sistema de votação em cédula. Ele não está sequer adaptado. Tanto é que o Congresso, quando a matéria é importante, ele não consegue revisar. Ele não consegue promover alterações legislativas quando a matéria é de fato relevante. Mudar o sistema público, o sistema eleitoral em si, a forma de votação, veja só, que a gente caminhou tanto no processo eletrônico que agora a gente está falando de voto impresso. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo isso à verdadeira necessidade que os legisladores estão tendo de se adaptar os seus interesses para o processo eleitoral e não o contrário. Na verdade, não se está ouvindo a sociedade para se definir o que vai ser lei. Está se pensando no interesse próprio para se definir o que vai ser lei. O que deveria ter sido modificado e que não entrou na pauta ou não saiu da forma como a sociedade esperava? Olha, a própria questão do financiamento
é uma coisa que foi tratada através de um fundo e não é isso que se esperava. O sistema de votação, que a gente sabe que hoje o sistema proporcional, com a formação de coligações proporcionais, é um sistema que, embora já tenha um calendário para 2020 isso acabar, não tenho uma certeza que vai acabar em 2020, que pode, nesse intervalo, ter outra lei alterando isso. Doutor, acho importante explicar para o nosso telespectador como é esse sistema, qual seria a proposta dos especialistas e como isso foi discutido no Congresso. A gente tem que pegar um pouco lá atrás. A gente tem basicamente dois sistemas. O sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário ele é simples, é o mais votado em cada eleição, vê quantos cargos nós temos, no caso do deputado estadual, por exemplo, 41. Os 41 mais votados seriam eleitos. Esse é o sistema majoritário. Dentro do sistema majoritário, a gente então teria a possibilidade de ter o distritão, que foi uma fórmula discutida e quase foi aprovada nesse momento que a gente está passando, onde os 41 mais votados seriam os eleitos para deputado estadual, os 17 mais votados seriam para deputado federal. Isso acabaria com a representação dos partidos, porque os pequenos partidos não estariam com seus candidatos entre os mais votados, mas essa minoria então seria prejudicada. O sistema proporcional, ele conta de acordo com a votação de cada partido dentro de uma eleição, então se pega toda a votação, todos os votos válidos, divide pela quantidade de cadeiras. No estado de Goiás nós temos mais ou menos na próxima eleição 3,8 milhões de votos válidos. Dividiria pela quantidade de cadeiras e criaria o chamado coeficiente partidário. Quem atingisse o partido ou coligação, que atingisse aquele número, estaria apto a fazer deputados. E aí a divisão vai ser de acordo com quem tem mais ou menos votos nessas divisões. Aí a conta é um pouquinho complicada. Isso garantiria que partidos que não tivessem um grande puxador de voto, mas vários médios puxadores de votos, candidatos com a votação média, poderiam muito bem fazer e ter uma representação na Assembleia ou na Câmara dos Deputados. Isso é o sistema proporcional. O que tem se discutido nesse momento e o que tem se buscado é a implantação do sistema proporcional misto, ou seja, o distrito misto. A gente teria o estado dividido em distritos, num determinado pleito, e aí os mais votados dentro daquele distrito seriam eleitos. E algumas cadeiras para o mais votado em todo o estado de acordo com a divisão partidária. Esse é o sistema que já vale na maioria dos países da Europa. E é um sistema bastante interessante, que é o que os especialistas têm recomendado para esse momento no país. Se a gente pensar uma comparação da forma como o Brasil funciona hoje, ele se compara a que países? Olha, é difícil. O nosso sistema hoje, em grandes nações, nós não temos um sistema parecido com o nosso, né? Só para se ter uma ideia, o distritão queria se implantar muito menos. Eles teriam apenas em pequenos países da Ásia e da África. Esse sistema nosso é um sistema um pouco jabuticaba, porque também tem uma outra situação. Na maioria desses países, a lista é a chamada lista fechada, quando você fala em distrito, ou seja, é o partido que ordena aqueles que vão ser eleitos. No Brasil, a lista é aberta, o eleitor pode escolher qualquer um dos candidatos lançados pela legenda. Então, o nosso sistema não dá para se comparar nesse modelo de hoje com outros países. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais especificamente sobre o que muda com a reforma eleitoral brasileira. Não saia daí! Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade.
tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos com o programa Na Forma da Lei, hoje falando sobre a legislação eleitoral com o advogado Diogo Crozara. Doutor, entre os pontos da reforma, os que mais chamaram a atenção e se destacaram foram aqueles que envolviam os custos das campanhas. Como ficou a questão do fundo partidário e do financiamento público de campanha? Bom, a gente começou a ter um sistema novo daqui para frente. Vamos lá. Até 2014, era possível a doação de pessoas físicas e pessoas jurídicas e não havia um limite de gastos. A partir de 2014, já para a eleição de 2016, nós tivemos dois fatos muito importantes. O primeiro, a decisão do STF que proibiu a doação de pessoa jurídica. Decidiu-se o seguinte, e essa é uma razão muito simples. Qual é o interesse de uma pessoa jurídica fazer uma doação para uma campanha? Ou às vezes para mais de uma, né, como a gente tem visto. Comumente as empresas doavam para quase todos os candidatos na tentativa, na verdade, de cobrar essa fatura posteriormente, e essa é a matiz dos grandes escândalos de corrupção que a gente tem passado. Esse é um problema sério. Veio o Supremo então falou, daqui para frente não pode mais ter doação de pessoa jurídica. Ficou a doação de pessoa física, e essas pessoas físicas poderiam doar até 10% do próprio patrimônio. Isso vigorou nas eleições de 2016 para prefeito e para vereador nos nossos municípios. Para a eleição de 2018, nós temos uma inovação importante, que é a criação do Fundo de Financiamento das Eleições. Esse fundo, que vai ser feito com emendas parlamentares, as chamadas emendas de bancada, que eram antes destinadas para projetos prioritários dos deputados que assim defendiam e emendavam o orçamento da União, ele agora vem para financiar campanhas. Ele é constituído basicamente desses recursos. Esses recursos, então, saíram de áreas de execução direta da população para custear campanhas. Na verdade, esse fundo vem reparar a perda que esses candidatos tiveram com a proibição de doação de pessoas jurídicas feita pelo Supremo Tribunal Federal. Só que um fundo público não combina com a possibilidade de financiamento misto. O que é isso? Ora, se eu tenho um fundo pago e custeado pelo poder público, esse fundo deveria ter sido exclusivo, mas não. Nós tivemos a manutenção da possibilidade de doação de pessoas físicas até o limite de 10 salários mínimos por qualquer pessoa física e mais. Nós tivemos a manutenção e a possibilidade do candidato gastar na sua campanha sem qualquer limitação a não ser o seu próprio patrimônio. Então, nesse momento, para a eleição 2018, nós teremos aqui 4 formas de financiamento. O fundo, agora criado, o fundo partidário, já existente, a doação de pessoas físicas e o gasto feito pelo próprio candidato do seu próprio patrimônio. Então, são 4 fontes que dificultam muito a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Isso, na verdade, vai permitir a continuidade do Caixa 2. Isso é muito claro. E mais, nós tivemos, para a eleição 2016, uma alteração importante, que foi a criação dos limites de campanha. O limite de gasto. Na última eleição presidencial, nós tivemos campanha que estavam batendo na ordem de 300 milhões de reais o gasto. Ora, peraí, 300 milhões de reais para uma campanha presidencial? Na última eleição, apenas se contabilizarmos os gastos para presidente da República e governador de estado, nós tivemos um gasto de 5 bilhões de reais nas campanhas. É um valor muito alto, que muitas vezes
é justamente a matriz da corrupção, porque esse gasto depois ele vem na forma de troca de prejuízo ao próprio erário. Isso é muito grave e essa distorção não foi corrigida para as eleições de 2018, que vai continuar a permitir doação de pessoa física, o gasto do próprio candidato e a utilização do fundo partidário. Então a gente consegue projetar eleições, campanhas inclusive mais caras para as próximas eleições? Elas não serão mais caras porque há agora a limitação. Então, se você imaginar qual a grande alteração benéfica para o processo eleitoral, o limitador de gasto. Mas esse limitador de gasto, ele também necessariamente deveria passar por uma fonte exclusiva de financiamento. Essa quantidade de fontes múltiplas, elas podem esconder doações ilegais por trás delas. Para se ter uma ideia, quando se permite a doação de pessoa física, nós tivemos mais de 10 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família realizando doações nas últimas eleições de prefeito e vereador. Ora, laranjas, obviamente. Obviamente, uma pessoa que ganha o Bolsa Família, das duas uma. Ou ela não fez a doação, ou ela não merece receber o Bolsa Família. Alguma coisa errada nesse procedimento, isso existe. Certamente. E mais, a forma de análise das prestações de contas, quando você não tem um financiamento único de campanha, dificulta-se muito. Porque é permitido algumas despesas serem contabilizadas na conta de outro. Algumas despesas não serem corretamente contabilizadas. E aí a prestação de contas continua uma verdadeira faz de contas. Um caixa 2 disfarçado. Na verdade, o caixa 2 é algo que sempre existiu e com o modelo atual ele vai continuar a existir. O que a legislação fala a respeito do caixa 2? Tem uma punição maior? Sim, o caixa 2 ele é crime, agora sim, no ordenamento jurídico eleitoral, o artigo 350 do Código Eleitoral traz isso, e também pode levar à cassação do diploma ou mandato, porque a captação ilícita de recurso, o chamado 30A, que é previsto lá no artigo 30A da Lei das Eleições, ele também gera a possibilidade de perda do mandato ou do diploma daquele que utilizar. O candidato, essa é uma inovação importante, passa a ser responsável pela informação prestada na prestação de contas, ou seja, ele responde diretamente e objetivamente por isso, porque ele assina agora a prestação de contas, desde as últimas eleições isso já acontece, e este candidato, então, ele vai ter responsabilidade sobre como arrecadar, como gastar e, principalmente, se tudo que está sendo gasto está sendo declarado. E como essa reforma se relaciona com a lei da ficha limpa, a ideia de que só pode ser representante político aquele que não tiver a ficha suja? Bom, isso faz parte de um processo de amadurecimento da própria democracia. Quando nós tivemos, em 2010, a edição da Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, que iniciou com o movimento social, iniciou com a vontade das pessoas em ter gestores probos no comando da administração, e isso foi um ganho muito bom, apesar dos exageros existentes na Lei da Ficha Limpa, os equívocos de interpretação que nós tivemos na Lei da Ficha Limpa. Quando você coloca a possibilidade de ter um controle efetivo de gastos, aí sim nós temos um caminhar. Veja só, há poucos anos, nós estamos falando de coisa de 20 anos, sequer a compra de voto era punida como uma perda do mandato no direito brasileiro. Nós somos uma democracia muito nova. Nós temos uma Constituição que ainda não completou sequer 30 anos, que trouxe todos esses dispositivos, né, o abuso, a regulamentação do abuso de poder econômico. Esse papel ativo a gente ainda está aprendendo. Quais seriam esses equívocos da lei da ficha limpa que o senhor mencionou? É porque ela coloca disposições como, por exemplo, alguém que faz uma doação acima do limite. Então ele tem uma capacidade de doação e em algum momento ele excedeu essa capacidade. Essa pessoa automaticamente fica inelegível por 8 anos, que é o mesmo prazo do que um condenado por uma infração eleitoral como uma compra de voto, também fica inelegível pelo mesmo prazo. Então tem algumas distorções na fixação de penas, na retroação dela para fatos que aconteceram antes do início da vigência, que são claramente contrários ao ordenamento jurídico. Mas o Supremo entendeu que não é e assim se mantém. Para a gente encerrar esse bloco, quais são então os limites dos custos das campanhas para 2018 e das doações por pessoas físicas? As doações por pessoa física, elas poderão ser feitas agora também por cartão de crédito e outros meios, até o limite de 10 salários mínimos por pessoa. E, no caso das doações, agora também poderiam ser realizados eventos de patrocínio e festas e outras coisas para essa arrecadação. E no limite, nós temos um limite definido. Campanha presidencial passa a ser R$200 milhões
E para governador do estado de Goiás propriamente, 9,1 milhões de reais para a eleição do ano que vem. Se tiver segundo turno, esse valor é contado mais 50% nesse valor. Para deputado federal, deputado estadual, outras regras mais ou menos iguais a isso. A gente vai fazer mais uma pequena pausa e daqui a pouco o programa Na Forma da Lei retorna, continuando essa conversa sobre o que muda com a reforma eleitoral. Não sai daí. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos de volta com o programa Na Forma da Lei para o nosso terceiro e último bloco, falando com o advogado Diogo Crozara, especialista em direito eleitoral. Doutor, a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, no passado ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo e agora ela volta. Volta com o mesmo teor? Praticamente o mesmo teor. A cláusula de desempenho ela vem tentar frear essa quantidade de partidos políticos e principalmente que esses partidos menores recebam recursos do fundo partidário e tenham tempo de televisão. O que diz essa cláusula de desempenho daqui para frente? Que gradativamente agora até 2030, ou seja, a eleição 2018, 20, 22, 24, 26, 28 e 30, cada partido para ter direito aos recursos do fundo partidário e tempo de televisão, tempo de propaganda na televisão, eles têm que apresentar um desempenho mínimo no processo eleitoral. Para essa eleição, 0,5% em mais de 9 estados da nação. Ter votação, representatividade nesses 9 estados para ter direito a essas verbas. E como o senhor avalia esse mecanismo, tanto do ponto de vista constitucional, quanto no aspecto da eficácia? Olha, quando isso foi implantado pela primeira vez, numa alteração na lei dos partidos políticos, o Supremo entendeu, como você disse, que era inconstitucional. O que o Supremo pensou na época? Olha, os partidos menores, aqueles que expressam ideias diferentes, eles não têm um desempenho tão grande, mas eles são importantes para a democracia. Mas só que, na verdade, nós vimos nos últimos anos uma verdadeira transformação de partidos em balcão de negócios. E isso não pode acontecer e a Justiça tem que se posicionar nesse momento de forma clara pela necessidade de que os partidos se respeitem. Uma outra alteração legislativa importante, já valeu para a eleição de 2016, foi que na contagem do tempo de televisão, só os 6 maiores partidos políticos é que seriam contados. Ou seja, vários partidos pequenos, na formação de uma coligação, não tinham qualquer representatividade para o partido. Isso já foi importante. Daqui para frente, com a necessidade de que para que um partido seja criado e que ele venha a ter efetivo desempenho, nós tendemos a ter uma melhora dos partidos políticos. Houve também mudanças sobre as regras da campanha propriamente dita. Aquele momento em que o candidato se expõe, se mostra à sociedade, revela suas propostas. Como ficou isso no aspecto da campanha na TV e no rádio? Olha,
A campanha na TV e no rádio alterou apenas o tempo. Isso já tinha uma alteração para 2016, que só poderia ser feito nos 45 últimos dias anteriores à eleição, 35 para propaganda de rádio e TV. Nós não temos mais a propaganda para deputado federal, deputado estadual na TV, nos blocos, apenas para os majoritários, que também diminuíram de tempo. Só que, no geral, todas essas alterações, elas estão afastando o eleitorado do processo eleitoral. Eu sempre comparei a eleição com festa. Sempre comparei a uma grande festa da democracia, onde todo mundo participava. De 2006 para cá, nós passamos a ter uma série de alterações legislativas que proibiram muitos tipos de propaganda. A propaganda é a forma, e vamos tirar aqui que o produto nosso é um candidato. Qualquer propaganda é a forma de mostrar para um consumidor aquele produto. Se você proibir muito a propaganda, você não terá aquele produto exposto na forma devida para aquele consumidor ou eleitor. Hoje, nós temos muitas regras proibitivas na propaganda eleitoral. E nessa nova reforma, nós começamos até a ter regras restringindo a propaganda em redes sociais e em alguns ambientes da internet. Vamos falar sobre E isso é algo muito complicado. Só para se ter uma ideia, em 2006 a gente tinha camiseta, comícios, showmícios, várias formas de que o candidato se aproximasse do eleitor. Que o eleitor soubesse, primeiro, que aquele pessoa era candidata e soubesse, em segundo lugar, o que aquela pessoa estava pensando. Hoje, com o palanque eletrônico, as alterações nós tivemos e com a restrição à propaganda de rua, nós temos uma dificuldade enorme de que o candidato fale diretamente com o eleitor. Essa restrição na propaganda de rua que o senhor mencionou, é assim, não pode mais bandeira, não pode cartaz, a pessoa não pode colar uma placa em casa, é isso? Olha, na próxima eleição, a bandeira só será permitida volante nas ruas, mas sem serem fixadas. E o adesivo, ele só vai poder meio metro quadrado no carro ou na janela das casas. Na janela da casa, você não pode colocar na porta. A lei vai falar isso. Olha só que contrassenso, que absurdo. Na verdade, essas alterações não contribuem em absolutamente nada com o processo eleitoral. Elas só atrapalham. Elas não alteram o gasto de campanha, porque isso é uma propaganda, até certo ponto, barata, não tem grande custo. O grande custo, na verdade, é da propaganda eletrônica, são as agências de propaganda, é a produção de vídeo. Esse é o custo mais alto de um processo eleitoral. A propaganda de rua está ficando esquecida. A eleição está ficando cada dia mais triste. Qual seria, então, a intenção do legislador com restrições tão mínimas que não trazem tanto impacto? Na verdade, é plantar o exagero. Não tem necessidade nenhuma de se legislar sobre isso. Quando se expõe um determinado candidato, ele vai ser comparado com o outro candidato exposto. Para muitos não interessa a exposição. Interessa, eu sempre digo o seguinte, que tem candidatos que não fazem propaganda, chega na hora da urna, ele está eleito. Mas espera aí, eu não vi nenhuma propaganda daquele candidato, mas ele tem um nicho, ele tem uma forma de praticar a corrupção eleitoral, ele tem uma forma de abusar do poder econômico ou do poder religioso, que também deve ser punido, e isso não pode ser assim. Na verdade, nós temos que ter candidatos expostos, eleições expostas, pensamentos claros sobre várias matérias para que todos possam saber em quem está votando e por que está votando. Ainda falando dessas restrições, vamos falar mais detidamente sobre como vai ser a campanha na internet. Essa é uma preocupação que tenho para esse processo de 2018. Um dispositivo que o Congresso tinha aprovado, que era a possibilidade do próprio partido acionar os provedores de redes sociais para retirar a propaganda, o presidente da República vetou. Mas está se caminhando para isso. A internet é a nova praça. A internet é a possibilidade, especialmente nas redes sociais, de todos dizerem o que pensam, de todos formarem uma opinião. O eleitor, é óbvio, vai avaliar quem melhor formou a opinião ou quem não, mas não se pode ceifar esse debate. Há um dispositivo previsto na nova norma que os provedores serão obrigados a retirar, caso o judiciário determine, algumas informações de redes sociais. Isso tem que ser analisado com muito cuidado. Os excessos corretamente devem ser punidos. Mas quando você coloca uma notícia falsamente imputada a alguém, ou mesmo uma crítica caluniosa, difamatória, isso é um campo que dá uma margem enorme à interpretação. E isso, sinceramente, chegando à mão dos juízes, nós não sabemos como vai ser interpretado. O que a gente espera
é que isso seja interpretado de forma que a liberdade ganhe ponto em detrimento à privacidade de um sujeito que está se submetendo a um juízo e a um escrutínio público. Essas restrições, elas se referem mais especificamente ao trabalho das agências, ao trabalho das equipes de marketing que estão envolvidas nas campanhas, ou até mesmo o cidadão, o eleitor, pode ser barrado no seu direito de expressar uma opinião política? Nos dois casos. A legislação permite que tanto, no caso dos órgãos oficiais, a propaganda paga na internet ela continua sendo proibida. Nenhum candidato pode fazer propaganda paga, exceto o impulsionamento pelas próprias ferramentas nas redes sociais. Esse passa a ser permitido também, é uma inovação. O impulsionamento em redes sociais, ele é possível, que é chamado link patrocinado. A legislação traz isso agora como possível. Mas o que nos preocupa bastante é que qualquer um pode ser sindicado nesse momento. É de fato preocupante. Doutor, quais são as suas considerações finais? O que o senhor espera para o processo eleitoral de 2018 e daí em diante? As regras agora estão postas para as eleições de 2018. O que nós todos esperamos é que essas regras sejam interpretadas de forma clara, de forma tranquila e que permita que a população volte a participar efetivamente do debate. Não interessa para ninguém eleições onde o candidato daqui a pouco tem que chegar no ouvido do eleitor e pedir licença para pedir voto. É necessário que todos sejam expostos e nós saibamos em quem votar. É verdade. O programa Na Forma da Lei está chegando ao fim. Eu quero agradecê-lo, doutor, pela presença, por trazer tantas informações e uma crítica valiosa para que o nosso telespectador possa formar a sua opinião. É isso que a gente espera. Acho que conversar sobre esse tema é muito importante para que todos saibamos de fato como será o processo eleitoral. O momento do Brasil não é um momento simples, é um momento bastante complexo e por isso a participação de todos é fundamental. Obrigada novamente. E para você que nos acompanha, eu agradeço a audiência e quero te convidar para continuar aqui na programação da TV Assembleia e também para ficar informado sobre o conteúdo que a Alego produz e disponibiliza nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.